Bom dia. Vamos hoje começar mais uma live com um tema super importante. Deixa eu fixar o comentário. Esperar o pessoal entrar. Bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Nós já vamos começar a nossa live, hoje com um tema super importante, recolhimento de INSS, com o nosso querido amigo Alcebiades. Alcebiades, já vou te chamar aí, tá? Tentando fixar o comentário aqui. Doutor André, sejam bem-vindos. Pérola, seja bem-vinda. Bom, depois eu tento fixar o comentário. Gente, estou muito feliz com essa live de hoje. Eu que trabalho aí com a Previdência Complementar, com seguros. Ou seja, E aí, Alcebiades, bom dia, Ei, tudo bom bem? dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Ou seja, madrugou aí, né? Com as doenças. Madruguei. É 5h15 todo dia, estou acostumado. Não tem Ah, jeito. então, Mas tá bom então tá. demais. Alcebiades, muito obrigado pela sua disponibilidade, né? A gente já tem essa parceria já tem um tempo. Então, te Uhum. agradecer primeiramente, né, por ter aceitado esse desafio de estar aí ao vivo, né? Primeira vez também, né, que você faz ao vivo aí. E É, te sim. agradecer a disponibilidade. Ok. Eu que agradeço, quiser a oportunidade. Se eu puder contribuir de alguma forma aí com o pessoal que está assistindo, com seus queridos clientes e com o pessoal, vai ser um prazer. Sempre um Ah, prazer. com certeza. Vou te pedir para você se apresentar um pouquinho mais, né, para a gente, para quem está nos assistindo, para quem não vai nos assistir depois, né, quando ficar gravado. Aham. Tá. Pessoal, bom dia. Meu nome é Alcebiades Nunes Miranda. Como a Graziele falou, eu sou advogado, sócio do escritório Magalhães Perfeito Soares, que é um escritório completo em termos de assistência jurídica. E a minha especialização, a minha atuação mais forte é no direito previdenciário já há muitos anos. Eu entendi há muitos anos que esse assunto é um assunto extremamente delicado, complexo, e que as pessoas, no geral, têm muita desinformação sobre o assunto. Eu digo desinformação porque uma desinformação, ou seja, informação errada, é pior do que não ter uma informação. E o próprio Instituto tem uma dificuldade, às vezes, no seu atendimento ao segurado, de dar uma informação adequada. Então, eu me especializei nessa área e venho ajudando as pessoas e atuando já há muitos anos no direito previdenciário. E hoje nós vamos aí tentar tirar algumas dúvidas e falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão interessante, né? Com certeza. Então, né, exatamente começando do início, né? Vamos começar do início. Isso. Explica, e vamos começar pelo conceito, né? Explica pra gente, Uhum. que eu acredito que muitas pessoas crescem. Ah, nunca vai, não vai funcionar, não acredito, né? Não vou recorrer. Isso. Então, eu queria que você falasse, acredito que também seja por causa da própria mídia, também do governo, enfim, né? São N Uhum. questões aí que a gente vai absorvendo aquelas informações, sem saber se, né, se é verídico ou não, e vai pela opinião das outras pessoas. Então, eu queria que você explicasse para a gente primeiro o conceito. O que é a questão da Seguridade Social, né? Como que é a sua formação, enfim. Uhum. Bom, eu costumo, Graziela, falar nas minhas apresentações, nas palestras, exatamente sobre esse conceito inicial que você disse aí, esse temor das pessoas e essa fala de que o INSS vai acabar, que vai quebrar, etc. Então eu digo o seguinte, eu começo falando que o sistema ele é dividido em três partes, né? Assistência social, seguridade social e previdência social. Só para entender melhor, assistência é aquela parte dos benefícios às pessoas carentes, o chamado LOAS. Eu não vou entrar hoje em detalhes, né, pormenorizados dessas questões, que nós vamos preparar depois acredito, uma outra live, até para falar sobre a reforma. O sistema Sim, passou por uma reforma
muito forte no final do ano passado, muitas regras se transformaram, se alteraram, nós vamos falar isso em outro momento. Mas o sistema é dividido em assistência, que é o LOAS, previdência social, que são os benefícios de aposentadoria, pensão e auxílios, e a saúde, que é o próprio SUS que a gente está vendo agora nessa pandemia, como ele está funcionando, como ele funciona, que é assistência a todas as pessoas, independente de se nascidos ou não no Brasil, o SUS é a parte do sistema que atende à questão da saúde. Bom, dando sequência, o INSS, né, o sistema, ele tem uma ligação, primeiro, direta com a Receita Federal, já há alguns anos, ou seja, todas as informações prestadas ao INSS também ficam gravadas na Receita Federal, né? Isso a título de ilustração. E o sistema, ele tem uma série de fontes de custeio. O que significa isso? A União tem como determinar, se necessário for, alguma outra fonte de custeio que não as que existem hoje, que são várias. Então, quando a gente fala que o sistema vai quebrar, não vou entrar no detalhe de todas elas, mas são várias fontes, parte de impostos, parte dos jogos de loteria, a arrecadação desses jogos vão para custear a própria Previdência. Então, a Previdência ela tem uma fonte de arrecadação muito grande, muito forte. E o governo, a União, pode, na medida de sua necessidade, até melhorar, aumentar essas fontes. Então, dizer que o sistema vai quebrar, isso eu acho assim, eu não digo que é impossível. Nós temos um déficit, temos, de bilhões, que está sendo reduzido a partir da reforma, né? Mas existem uma parcela. Esse é o primeiro ponto que a gente é importante Sim, comentar. Então não existe essa questão de quebrar. No meu ponto de vista, não, tá? O problema tá. maior não é a arrecadação. O problema maior são os desvios de finalidade e a forma de gestão. Tá? Enquanto a arrecadação, a população do Brasil ainda é muito mais jovem do que idosa, então nós temos sim capacidade de sustentar esse sistema por muitos anos, acredito eu. Então é mito essa coisa de que vai quebrar. Eu particularmente não acho que isso vai acontecer. Sim, não, tranquilo. Outra questão, além do quem é obrigatoriedade de quem que é a obrigatoriedade de recolher, além de quem é CLT, né? Quem que tem aquela, né, Obrigação. obrigatoriedade? Isso, quem tem obrigação de recolher, além de quem tem a carteira assinada, né? Tem uma regra Tá. para as outras Muito profissões, bem. quem elas têm. A lei é muito clara no artigo 11 da Lei 812, que fala sobre as pessoas que são obrigadas a recolher. Então, basicamente, né, que está no nosso contexto do dia a dia, são os trabalhadores com carteira assinada, os trabalhadores seletistas, os contribuintes individuais, né, os profissionais liberais, médicos, advogados, dentistas, psicólogos, porque geram receita, os trabalhadores urbanos ou rurais, né? E os empregados domésticos. Esse é o rol principal da obrigatoriedade. Pode dizer, Existe uma regra, vamos supor, eu sou profissional liberal, eu tenho que recolher? sim. A regra básica é a seguinte, Gisela, todas as pessoas que têm uma renda, tá, que geram uma renda no Brasil, em tese, têm obrigação de recolher para o INSS. Então, o contribuinte individual, é exemplo, você falou do profissional liberal, eu vou no contribuinte individual. Aquele prestador de serviço, eletricista, pedreiro, bombeiro, ele gera uma renda. Tá? Se ele não for MEI, não tiver uma microempresa individual constituída, que tenha obrigatoriedade, ele, em tese, tem sim que gerar o carnê, né? E fazer a sua contribuição através do carnê ou da guia, direto no site da Previdência Social. E os profissionais liberais também. Vamos dar um exemplo aqui, que é um exemplo clássico dos médicos. Tá? Os médicos são profissionais liberais que têm uma atividade profissional extremamente complexa.
Por que eu digo complexa? Muitos médicos atendem no hospital, como funcionário CLT, têm um atendimento no consultório como pessoa jurídica ou não, como pessoa física, profissional liberal, e muitos têm até mais de uma atividade. Como assim? Eles atuam no regime geral, que é o INSS, e também têm uma atividade no regime próprio, uma prefeitura, por exemplo, de interior, que faz também o recolhimento. Então é extremamente complicado. A gente já Esse pegou alguns profissional, casos assim, né? vários casos, vários casos. E abrindo um pouco mais essa questão dos médicos, eu falo até com relação à filiação aos planos de saúde, né? Que tem médicos que são filiados em mais de um plano. E todos esses planos fazem os recolhimentos em função de seus procedimentos e consultas. Então, essa contribuição já é compulsória. No que tange ao consultório, ele pode escolher qual valor vai contribuir em função do seu prolabore, da sua retirada do consultório que ele lança na receita. Sim. Lembre-se que é muito importante dizer, eu disse aqui no início, que o INSS está diretamente ligado à Receita Federal. Então, todo e qualquer profissional, isso é muito interessante, isso é muito importante até para os médicos, né? Tomar muito cuidado com esses recolhimentos, com essa informação, porque a Receita vai bater isso. E pode gerar um problema futuro, até de cobrança de imposto que não foi pago, em função do recolhimento do INSS. Eu vou até dar um exemplo disso, tá? Só para ficar Sim. mais claro. Digamos que tem um médico que só tem o seu consultório, pessoa física, não atua em hospital em lugar nenhum, e faz os atendimentos no consultório. E ele faz uma declaração para a Receita Federal de um valor X de remuneração mensal durante o ano. Só que o recolhimento do INSS dele é menor do que essa informação de receita. O que vai acontecer? Isso vai gerar uma diferença de imposto a pagar. A Receita normalmente espera aí 5 anos e notifica para pagar essa diferença. Acontece demais, a gente pega caso toda hora nesses casos. Então, se eu tenho aqui uma dica que eu vou dar agora de uma vez e no final eu vou reforçar, é que tenha um bom contador, um bom profissional para te orientar nessa questão, para que você não tenha problema. Você falou Certo? que na prática, né, igual você falou, teria que recolher, mas muitos não recolhem, não é simplesmente por questão de ter o benefício. Tem aí, né, outras questões legais que depois, uma hora, a conta vai chegar. Né? Então não é O que, simplesmente querer ou não querer recolher, né? exatamente, não é querer. Como eu disse, todos aqueles que obtêm uma receita de alguma forma têm a obrigatoriedade de recolher. Esse recolhimento em relação à receita, ele pode ser menor ou igual. Ele não pode ser maior nunca. E essa é uma dica muito importante. Ora, vou dar a exemplo, uma receita de R$ 5.000, não se pode recolher um INSS acima do valor de R$ 5.000. O teto hoje é 6.101. Descoberto, vá essa diferença de receita para recolher mais do que os R$ 5.000. Então ela tem que ser menor ou igual, maior nunca. Isso é muito Me- importante. Mesmo que a pessoa tenha uma renda de 10 mil, ela vai recolher o máximo, o teto. Sim, aí você tocou num ponto interessante, importante, que muita gente confunde e desconhece. O INSS tem um teto, tá? Não tem nada, desde julho de 94, que o INSS, após Plano Real, o INSS tem um teto para recolhimento e um mínimo que é o salário mínimo. Mas entre o Sim, salário mínimo, que é o mínimo, e esse teto, não tem nada a ver com salários mínimos, com tanto, não, é um teto e pronto, que a cada ano em janeiro muda. A cada ano em janeiro ele sofre uma correção, assim como o salário mínimo. Então, mesmo que a pessoa tenha um ganho de 10, 20, 30, que seja, R$ 1.000, ele não pode, não deve, não é, recolher acima do valor de teto. Ele pode recolher, acontece esse recolhimento? Acontece. Principalmente para os médicos, que é também uma das minhas especialidades, que é direito médico. O sim, médico, em função desses convênios e desses empregos em hospitais, cooperativas, tem muitos médicos que são cooperados, o médico não informa para os diversos postos de trabalho qual será o recolhimento em qual posto de trabalho. Então é muito comum que todos esses postos recolham e que isso ultrapasse o teto.
É possível recuperar isso? Sim, mas é uma outra questão através do Perdecomp, que é né, direto no site da Receita para recuperar. Mas o ideal é ter um controle para que não se recolha além do teto para evitar esse problema. Igual você falou, acompanhamento, né, do contador. Muito importante, ou dele, como uma pessoa, um consultor, alguém que faça esse acompanhamento e essa orientação para que ele não tenha esse problema de recolher a mais e não vai ter nenhum benefício. Pelo contrário, vai gastar dinheiro sem ter benefício. Correto. Né? Ó, Cebides, em termos de benefício, né, de receber o benefício lá na frente, vale ou não vale a pena recolher? Eu acho que já ficou até claro, né, por questões legais, que sim, né, tem que Uhum. recolher. É, E depois nós vamos responder a pergunta da Ilana. E como funciona o teto ao longo do tempo após o benefício da aposentadoria estar em vigor? Nós vamos responder. vamos falar primeiro. Vale ou não vale a pena recolher a termo de ter o benefício lá na frente, né? Para a questão da aposentadoria. Tá. Zé, é muito interessante essa pergunta, e aí eu vou dar a minha opinião, né, pessoal e diante da experiência que eu tenho sobre o assunto há muitos anos. Sim. Eu sempre digo que vale a pena sim. Primeiro, você acabou de dizer, eu disse no início, que tem a obrigatoriedade para determinados casos que, né, os trabalhadores CLT, os profissionais liberais, etc. Mas além disso, as pessoas podem optar, eu disse também, que pelo mínimo ou pelo máximo de sua receita. Por que eu digo que vale a pena sempre? As pessoas têm que ter em mente que o INSS não é só uma contribuição ao longo da vida para ter um benefício de aposentadoria lá na frente. Não é. No meio do caminho tem assistência social dos benefícios. O que é isso? Auxílio doença, auxílio acidente. Para as Licença mulheres, maternidade. exatamente, auxílio maternidade, auxílio reclusão. Ou seja, tem uma série de benefícios que funcionam como se fosse um seguro. Não é? E o INSS é um dos poucos institutos que oferecem uma invalidez por doença. Então você pode se aposentar por invalidez por doença. A maioria das seguradoras não tem essa disponibilidade de benefício. Então o INSS ele funciona também como um seguro, né? Além de ser um Sim. seguro de vida, vamos pensar. Porque se a pessoa vem a faltar no meio do caminho, o seu cônjuge, filhos menores, dependentes, recebem aquele valor que se transforma de aposentadoria em pensão para o resto da vida. Ou no caso, antes da aposentadoria do segurado, vira uma pensão por morte. Então o Que, igual, benefício... que até igual eu falei na postagem, né? É mais barato a contribuição do INSS do que contratar o seguro de forma particular. No E particular, você vai complementar a invalidez, né? Igual você falou, tem a regra de, né, na particular você tem que estar, na invalidez por doença realmente, como se diz, né? Vegetando, digamos assim, no INSS, né? Digamos que a regra é mais leve, né? ela é Então, igual mais você falou, flexibilizada, é isso mais mesmo. flexibilizado. Isso, porque você passa por uma perícia no INSS e se o seu médico que te acompanha te der um laudo, um relatório médico dele bem completo, bem direcionado, não tem como o perito negar. E é o que eu te disse, e com outra vantagem. Quando você começa a contribuir com o INSS, principalmente o contribuinte CLT, aquele que inicia no mercado de trabalho formal, né, com seus salários, a partir do primeiro mês ele já tem direito a uma série de benefícios. Né? Então a Não exemplo, tem vamos carência, pensar, né? não tem carência, vamos pensar num jovem médico com 25 anos que começa a trabalhar para um hospital, por exemplo, com um salário de R$ 5.000. E 2 meses depois, por um motivo qualquer, ele tem uma doença grave e tenha que se aposentar por invalidez por doença. Ele já tem direito a uma média que hoje, aí, calculada por alto, seria em torno dos R$ 5.000, que ele contribuiu só por 2 meses. Ou seja, não existe nenhum mecanismo no mercado que tenha essa disponibilidade tão rápida quanto o INSS. Eu desconheço. Então, respondendo a pergunta, com certeza vale a pena. E mais um exemplo, não raro, ou seja, é muito comum que algumas pessoas ao longo da vida se planejem, com seu trabalho, com suas atividades, com seus investimentos. Só que algum revés acontece. Nós estamos passando agora por uma pandemia, um problema mundial que está afetando a economia, né, a Sim. política,
a saúde das pessoas como um todo no mundo. Isso nunca foi visto antes. Então, as pessoas tendo esta garantia, lá na frente, pode ser que essa seja a única possibilidade de renda. Ainda que seja um salário mínimo, pode ser a única possibilidade de renda. Isso é muito comum acontecer. As pessoas passam por uma história profissional, patrimonial, acontece um revés, as pessoas perdem praticamente tudo e chegam às vezes no meu escritório, olha, eu preciso pelo menos de um salário mínimo para comprar, pagar a luz. Então, ou seja, Sim. não vamos desconsiderar, vamos entender o sistema, e é complicado, quer dizer, o sistema é muito complexo, mas ele deve ser entendido. Tudo que você faz uso, né, se você vai utilizar ou você vai descartar, entenda primeiro todo o processo para ver do que você está abrindo mão. Então, Foi até um conceito que você me ensinou, né? Você lembra uhum, quando a gente começou a conversar, né, para ter a parceria? uhum, Eu falo assim, não é simplesmente vale ou não vale a pena, é que eu fiz pergunta bem prática, aí você que me ensinou esse conceito. Beleza, você pode até abrir mão, mas saiba daquilo que está abrindo mão, né? Faça um exatamente. levantamento. Uhum, Principalmente que você está pagando, querendo ou não, é uma uhum, conta que você está guardando um dinheiro, né? verdade, Ou seja, você verdade. está pagando, você está contribuindo. Então, eu falei na gravação do vídeo essa semana, eu falei, você tem três opções, né? Uhum, Ou não recolher, porque aí tem os seus ônus e seu, como se diz, né? O acerto vem depois. Ou você recolher e abrir mão, ou você recolher e ter consciência do real benefício e cuidar, né? Acompanhar realmente, igual você acompanha seus investimentos, né? As outras questões também, porque é uma forma que você está contribuindo. Né? A gente reclama tanto de pagar tanta coisa, então já que você está contribuindo, está colocando ali, né? uhum. Parte percentual do seu recolhimento, do seu salário mensal, saiba qual que é o benefício que você vai ter disso lá na frente, né? Com certeza. É o que eu digo. Você pode perguntar para quem quer que seja que tem uma aposentadoria, uma pensão, se atrasa, se deixou de receber. Isso não acontece, né? E eu não conheço ninguém que está aposentado, assim, do ponto de vista do benefício, não do valor, tá? Porque o valor, Sim, o ser humano está sempre insatisfeito e acha que sempre merece mais. Isso é da nossa natureza. Independente de INSS, do que for, isso é da nossa natureza. Mas a maioria que recebe está muito satisfeito com o recebimento, porque não atrasa e utiliza esse benefício para uma série de coisas, né? Então, é o que você falou, é planejar, entender como é que funciona e não abrir mão sem ter uma blindagem. Porque você abrir mão desse benefício é muito comum nos empresários. Ah, eu não acredito, é um salário mínimo, etc. Mas eles não fazem uma blindagem adequada. Então, chega lá na frente, pode ter um revés, pode acontecer um revés, é muito comum, e aí você, né, não vai ter é, nada. Ou vai ter um é salário mínimo, exata, só poder ter tido muito mais, e o investimento bem planejado, ele vale a pena. Aí eu não vou entrar agora no detalhe das alíquotas, se você quiser, depois a sim, gente fala, né, sobre os percentuais de alíquota que tem aí, seus diferenciais, enfim. Mas de qualquer forma, no geral, eu posso dizer com toda tranquilidade, vale a pena recolher? Vale. E mais uma sim, dica, quanto mais novo, em que você tem força de trabalho, recolha os valores maiores, para que se lá na frente acontecer algum revés, ou se você não tiver condição de trabalhar para ter um bom salário e recolher mais, você já criou um bom colchão de média. Eu digo colchão de média porque a média ela é de julho de 94 até o momento da aposentadoria, e entrando só numa regra pequenininha da reforma. sim, Antes da reforma, era 80% das maiores. Se desprezavam 20% das pequenas. Pós reforma, não existe isso mais, é 100% de tudo. Ou seja, todos os salários pequenos de contribuição vão contar para a sua média. Então, fique atento a interessante. isso e tem que tomar cuidado com isso. Não é? É, ou seja, vai somar tudo, né? Soma tudo e divide pelo número, em tese, pelo número de meses, como né, um índice de correção. Mas quanto mais salários menores, eu costumo dizer que é igual uma receita de bolo. Você colocou muito leite e pouca farinha, vai ficar aguado. São salários pequenos. Então você tem que dosar a Sim, farinha com leite para ter uma consistência, né? correto.
Vou responder a pergunta da Ilana aqui. Como funciona o Vamos. teto ao longo do tempo após o benefício da aposentadoria já estar em vigor? Ele se equipara ao teto vigente? Interessante a pergunta. Não se equipara. Por quê? Eu disse que a forma de cálculo do benefício, ela pega todas as contribuições do segurado de julho de 94 até o momento da aposentadoria. E imaginemos que esse segurado contribuiu lá em julho de 94 com o teto do INSS na época. O INSS ele tem um índice de correção que ele estabelece, tá? Com base numa série de indicadores, ele estabelece esse índice de correção. Se você pegar o índice de correção do INSS para a contribuição de teto de julho de 94 até agora, maio de 2020, esse valor corrigido não é o mesmo valor do teto hoje. Por isso é que, depois que se aposenta, ainda que no teto, na média de teto, ao longo dos anos, se existe uma perda, existe. Que perda é essa? É a perda de correção desses valores. O salário mínimo, quem recebe um salário mínimo já não tem essa perda. Por quê? O salário mínimo todo ano tem uma correção, né? O salário mínimo aumenta, ele tem uma correção com base na inflação do país, com Já é base o no mínimo, poder não de... tem como ele receber Não tem menos. como. Agora, quem recebe salário mínimo até teto tem sim uma perda ao longo dos anos, mas já adianto que não é como as pessoas dizem. Ah, daqui a 10 anos eu estou recebendo um salário mínimo. De jeito nenhum, não é assim. Inclusive, de tempos em tempos, o governo faz um estudo e, e faz uma correção nessas aposentadorias, nessas pensões, para ter menos poder de compra. Ele dá uma espécie de atualizada nisso, tá? Mas, infelizmente, não é corrigido conforme o teto da época. Ele tem uma certa perda, sim, após a aposentadoria, tá? Respondida a Aí, pergunta? res- respondi, Dailane. Ela vai dar um Espero que ok sim. pra gente. É. O Alcebiades, para quem Sim. pode escolher, né, sobre, na verdade, está correto, a pessoa pode escolher sobre quantos, né, qual o máximo de benefício que ela pode recolher, ou voltando, né, o que você falou no início, está ligado ao que ela ganha, né, até porque está ligado com a receita, enfim. É uma questão interessante de ligado com a receita, que para você ter o benefício fiscal na Previdência Complementar, você tem que estar contribuindo com o INSS, né, se você não estiver contribuindo, você não tem um benefício fiscal, né? É uma questão interessante também, ou seja, é intermediário, é ligado, não tem jeito, né? Sim. Estaria errado se eu falar se pode escolher, eu quero contribuir sobre 2 salários, né? Te pergunta isso até mesmo de orientação, fala assim, o teto é cinco, a média de 5 salários, não estou falando, igual você falou, do salário de ganho, estou falando do salário para pensar em percentual de benefício lá na frente. Existe sim uma orientação sobre quanto devo recolher, né? Para Tá, vamos ver lá. questão de benefício lá na frente. Tá. É o que você falou sobre valores. Aqueles que são funcionários CLT, né, que são os funcionários de carteira assinada, os segurados de carteira assinada, eles não têm como escolher sobre qual valor recolher. Esse recolhimento é diretamente proporcional ao salário que ele ganha, limitado ao teto, que hoje é de 601. Então, esses trabalhadores, que são trabalhadores seletistas de carteira assinada, a gente chama de seletistas, eles não têm como escolher qual valor recolher. Esse valor ele é compulsório conforme o salário que ele recebe, tá? Sim, Agora, os profissionais liberais, os empresários e os contribuintes individuais, eles têm sim como escolher. Diante da renda que eles recebem, eles podem escolher entre o salário mínimo e até o máximo de sua renda. Tá? Então é o que eu disse antes, se é uma renda de R$ 5.000, não se pode recolher além dos 5.000. Né? Como é que ele faz sim, isso? Através do carnê. Isso o contribuinte individual e o profissional liberal individual. Já o empresário e o microempreendedor individual, aquele que tem empresa, aí o recolhimento é feito de uma forma diferente. Tá? O MEI sim, ele tem uma característica muito específica, tá? Que eu não vou entrar no detalhe. O MEI ele tem uma sim, legislação específica de recolhimento, uma alíquota menor. Se ele quiser aposentar depois por tempo, ele tem que complementar. Mas o empresário, seja no simples, no lucro presumido ou no lucro real, esse empresário ele recolhe através da GFIP,
E ele, com o seu contador e com a receita que ele tem na empresa, ele estabelece o chamado prolabore, né? E esse prolabore é como se fosse o salário dele, Sim. certo? E a partir desse prolabore será feito o recolhimento, o valor de recolhimento na GFIP para ele, o contador vai fazer. Agora, entrando nesse detalhe, eu queria fazer abrir aspas aqui. Existem muitos empresários, que conversando com seus contadores que têm uma linha diferente, alegam o seguinte, que não é necessário fazer o prolabore todo mês e recolher. Eles podem fazer uma distribuição de lucro no final do ano. E eu conheço vários empresários que não têm uma retirada prolabore e não recolhem o INSS. Aí é uma questão pessoal. Eu entendo, que existe sim a obrigatoriedade de pelo menos o sócio administrador da empresa recolher o prolabore e, consequentemente, o INSS. Eu entendo. Porque nós temos hoje no mercado duas linhas de contador com pensamentos diferentes. Uma é essa que eu estou dizendo que é a minha e a outra é a que faz só distribuição de lucro. Eu entendo que existe a obrigatoriedade que está na lei. Se for distribuído um lucro, ele recebeu um lucro daquele negócio, daquela empresa, e o dinheiro está ali. Ele Sim, recebeu uma receita, então ele tem que recolher. Mas, enfim, cada correto. um tem um pensamento, né? Mas o percentual é esse que eu te disse. Do mínimo ao teto, daqueles que podem escolher, aqueles seletistas não podem escolher. É de acordo com o salário que recebem, limitado ao Entendi. teto. Tá? Nós temos Só algumas um perguntas aí. outro. Peraí, nós vamos responder, mas só complementando a pergunta que eu te fiz, beleza, ele pode recolher do salário mínimo ao teto da sua renda. Mas, Sim. igual você falou, mas o máximo que ele vai receber é o teto do INSS. Como que Ex- fica a média para recolher com relação ao benefício que você pode ter lá na frente? Tá, Gisele, aí é uma pergunta uma resposta mais complexa. Por quê? Lembra que eu disse que quando vai se calcular o benefício, leva-se em consideração todas as contribuições de julho de 94 até o momento do pedido do benefício, não é? Em tese, hoje é 100% dessa média, tá? Média aritmética simples, 100% dessa média. E tem aquelas correções que eu te disse, que o próprio INSS estabelece, de cada mês de competência até o momento presente. Então, dizer qual seria o melhor caminho. Por exemplo, vou dar um exemplo mais simples aqui. Se a pessoa recebe durante toda a sua vida um salário mínimo, né, ou recolhe sobre um salário mínimo, impossível ela conseguir um teto. Agora, o Sim. que vai estabelecer o valor de benefício é exatamente esses valores de contribuição ao longo dos anos até o momento da aposentadoria. Ou Claro que tem uma. seja, tá ligado à renda. Se ele ganha 30, não quer dizer que ele contribui só sobre 5 que ele vai ter o teto. O teto é equivalente, tá ligado, o teto do INSS está ligado ao máximo da renda dele. A média vai ser feita desse sentido, eu entendi correto? Vamos supor, ele ganha 20 mil. Uhum. O teto do INSS de benefício é 5. Aí ele recolheu só sobre 5, vai ser feita a média ali. Não. Aí, se o contrário, ele recolheu sobre 20, sobre toda a renda dele. Aí a chance dele ter o teto do INSS aumenta? Não, ele não tem como recolher sobre a renda toda, sobre 20. Quem ganha R$ 6.200 ou quem ganha R$ 30.000, todos os dois vão ter a mesma média de INSS. Porque Ah, acima dos 6.200 não se recolhe, ele não vai conseguir. Ninguém tem hoje no Brasil um benefício de INSS maior do que o teto, independente sim, do salário. Então, se ele ganha 20, 30, 40, ou se ele ganha 6.200, que já é o teto, a média dele ao longo das suas contribuições é de teto. Né? Os dois estão no mesmo barco, eu diria assim, né? Mesma média. Diferente do contribuinte individual do profissional liberal, que tem como escolher. Eu estou sim. dizendo do seletista. Se ele tem Não, eu tô salário em falando no caso do folha. profissional liberal. Não, o profissional liberal ele tem como escolher. Como é que o profissional liberal tem a Escolhe. possibilidade de ter o maior benefício possível no momento da sua apostadoria? É recolhendo desde julho de 94, que é a época, se for o caso, se tiver a condição de recolher, se recolher nessa época, valores de teto, até o momento da apostadoria. Se todos os valores forem de teto, ele vai ter o valor mais próximo do teto, porque não tem como reduzir isso. Tá? Mas nesse caso, se em algum momento ele fizer recolhimentos menor do que o teto, isso vai impactar na média dele, e aí eu te digo que ele não vai ter o mesmo valor que se recolhesse sempre no teto. Isso é que estabelece
mais ou menos o resultado do valor do benefício. Tá? É claro que tem outras condicionantes, idade, a questão do fator previdenciário, que nós não vamos entrar hoje nesse detalhe, né, que ele reduz um pouco a média em função da expectativa de vida, mas eu estou dizendo de média de cálculo simples versus contribuição. O que a pessoa, o que o segurado pode escolher, em determinado momento, o profissional liberal principalmente, é quanto ele vai contribuir, né, do mínimo ao teto, a escolha dele. Né? O resultado depende de outras coisas, não é? Mas é nessa base. 20, 30 mil ou 6.200 não fazem diferença, porque é o teto, é o limite. Ou Entendeu? seja, é o máximo de benefício que ele quer assegurar, então a média vai ser calculado pelo valor que ele contribui. Por tudo que ele contribuiu. Então, é o que eu disse no início. E Tenha acompanhar para consciência. não ultrapassar esses 6 Porque mil senão você vai pontos. ter que pedir o retorno disso, tá vendo? Perder compra na receita, então, enfim, e não vai ter nenhum benefício em ultrapassar, né? E foi interessante você ter falado, você falou do profissional liberal, mas tem, que acontece muito de recolhimentos acima do teto, mas o seletício, ele tem essa dúvida. Ah, eu ganho 20 mil, o outro ganha 8, então eu vou recolher mais. Não, existe um limite, né, de percentual para os salários, sempre respeitando o teto. Então, é assim que funciona, né? Sim. Vão responder um Vamos pouco as lá. perguntas aqui, né, da Selma. Você Vamos. acredita com a pandemia e o aumento de entrada no seguro-desemprego pode ter um colapso no sistema? Qual seria o impacto no seu entendimento? Muito interessante essa pergunta da Selma. Olha, eu vou dar minha opinião pessoal, né, pelo que eu tenho assistido, acompanhado de toda essa questão da pandemia no mundo e no Brasil, todas as entrevistas aí do nosso ministro da Economia, dos secretários e tal. A questão do seguro-desemprego, o aumento do seguro-desemprego em função de pandemia, etc., ele não impacta diretamente na fonte de custeio do INSS. Diretamente não. Por que eu digo que não impacta diretamente? Que as fontes de custeio do INSS e do Ministério do Ministério do Trabalho e Emprego para pagar o seguro-desemprego são diferentes. Mas por que não impacta diretamente e pode impactar indiretamente? Porque sai do mesmo cofre que é da União. É a União que paga os dois benefícios. Então, o sistema pode entrar em colapso. Assim, eu não tenho como, é difícil prever isso. Um colapso, ou seja, parar de pagar, eu acho, pode acontecer? Pode. Dependendo do tempo que a pandemia durar. O tamanho do rombo que nós teremos nos cofres da União, ou seja, o tanto que a União vai ter que ajudar estados, municípios, que ela vai se descapitalizar, isso pode impactar? Pode. Já existe aí, tramitando, a possibilidade de não dar o ajuda, correção de salário dos servidores nos próximos 18 meses. O próximo passo pode ser que seja nos aposentados e pensionistas, né? Reduzir, sei lá, não corrigir ou deixar de pagar o 13º adiantado, como eles pagam, atrasar um pouco o 13º. Assim, colapso total, eu acho muito complicado, porque o Brasil entraria em colapso mesmo, porque muita gente depende disso. Mas nós Sim. temos aí uma situação periclitante, preocupante, sim, para todos os setores, porque diretamente não, mas indiretamente vem da União, né? Enfim, então não tem como tirar de onde não tem. Então existe sim a possibilidade, nós temos alguns ajustes, algum pequeno Que precisa ser atraso, feito, né? etc. Mas colapso, assim, eu espero que não. Espero que não, né? Mas assim, eu acho que um colapso de travar, eu acho que não. Correto. Alcebiades, respondendo a pergunta aqui do Dr. Andrés, Uhum. historicamente, qual é a perda em 10 anos? Não entendi muito a pergunta. Historicamente, qual é a perda em 10 anos? Ele deve estar se referindo à perda, o Que Andrés, você citou, que eu citei, da correção dos valores das aposentadorias maiores que salário mínimo, né? Olha, em média, sabe, porque como tem os índices de correção do INSS, nós temos a inflação que é medida mês a mês, ano a ano, e ela varia muito, essa perda girou em torno de 12%, de 12 a 13% nos últimos 10 anos. Então, ou seja, quem recebia lá seus 5 mil reais, recebe hoje seus 4 mil e poucos. Tá? Mais ou menos de 12 a 13%. Respondi, doutor Andrés? É ele isso vai mesmo, a conferir. pergunta é essa. Ele confirmou que a pergunta era essa.
É porque o meu tá, eu desci para ver a outra pergunta dele, então eu não vi a última que subiu. Ele fez outra pergunta aqui para a gente, mas o Uhum. seletista, por exemplo, poderia complementar até o teto com as contribuições adicionais? Muito interessante essa pergunta do Dr. Andrés. Olha só, o seletista, veja bem, como eu disse que o INSS está intimamente ligado à Receita Federal, quando você faz a sua declaração de imposto de renda, você tem que colocar lá todas as fontes de renda que você tem. Então vamos pensar que uma pessoa que é seletista tem lá a fonte de renda daquele trabalho seletista, a exemplo, R$ 3.000 mês, não chegou no teto. Para que ele possa complementar, e eu acredito que ele esteja perguntando no caso do profissional liberal, etc., ele pode, desde que ele tenha uma outra fonte de renda, que ele informe na Receita Federal, e ele pode sim complementar de acordo com essa diferença dessa renda. Exemplo, ele Tem que tem. ser equivalente, né? Se ele tem uma complementar de Isso. 10, ele vai ter que Não, não, fazer. digamos que ele tenha seja seletista e receba R$ 3.000. Né? O teto hoje é 6.101. Mas ele tem Sim. uma atividade como profissional liberal que ele tem lá mais 4, mais 5 mil de renda. E ele lança essa renda, essa receita, na sua declaração. Então ele pode sim fazer esse complemento da diferença para chegar ao teto, sem nenhum problema. Nesse caso, pode. O que é muito complicado, que aconteceu muito no passado e ainda acontece hoje, é o empresário, ele é uma PJ, ele tem lá uma alíquota muito alta, né, o lucro presumido, o lucro real, que é 31%, ele recolhe, faz um prolabore sobre um salário mínimo. E faz a contribuição adicional através do carnê numa alíquota de 20%. Não pode. Se a única fonte de renda for a empresa, ele não tem como provar essa diferença. Chega na hora de aposentar, o INSS glosa essa contribuição. O que significa glosar a contribuição? Desconsidera. Ele não tem como provar essa renda autônoma. Então considera só o prolabore de um salário, a média dele fica prejudicada. Sendo Mas que no era a mesma caso, atividade, né? não, não é a mesma atividade. Não, eu falo assim, a mesma atividade que ele não tinha outro, ele Ele não não exercia tinha. outra atividade, é só Então ele aquela não. da empresa. Exatamente. Então ele não tem a prerrogativa de fazer a contribuição. Mas no caso que o Andrés perguntou, que eu acredito que seja esse, ele tem um contrato seletista com um salário menor do que teto e tem uma renda extra, seja lá como for, dando aula, como artista, pinta quadros, vende, isso não importa. E ele lança isso, ele pode sim fazer o complemento de acordo com essa renda para chegar no teto, se for o caso. Espero que tenha sido claro na resposta aí. É isso. Tem mais uma pergunta aqui da Ailana. E quem já se aposentou abaixo do teto, ele pode continuar contribuindo para aumentar a renda? Ou seja, você usa o termo desaposentar, né? É interessante. Não. O desaposentar que você falou, a desaposentação já foi extinta pelo STF há alguns anos. Então não existe mais o Instituto da Desaposentação. O que era o Instituto da Desaposentação? A pessoa aposentava, às vezes muito jovem, continuava com o emprego, né, e contribuindo com valores até mais altos, maiores que contribuía durante a média dele anterior. Então ele pedia a desaposentação, reconsiderava todo o período e a média aumentava e aumentava o benefício. Isso não existe mais. Tá? O que existe é a reaposentação. Só que são casos raros no Brasil, porque a reaposentação você desconsidera todo o intervalo considerado até a aposentadoria e começa uma nova contagem de um determinado momento para frente. Então, muito poucas pessoas no Brasil se aposentaram tão cedo e continuaram trabalhando tanto que esse trabalho posterior à aposentadoria valesse a pena uma reaposentação. Existem casos? Existem, mas são muito raros. Agora, aposentou, seletista, continua a trabalhar, infelizmente você vai ser, o seu INSS ele é compulsório e não vai fazer nenhum tipo, não vai trazer nenhum tipo de benefício para você. Você não vai ser beneficiado em nada, não pode pedir uma revisão em tese para que isso seja incorporado na sua média, não existe isso mais. Isso caiu por terra. Tá? Um ponto só nessa fala dela, tem veiculado muito na mídia, no geral, uma história Sim, aí de revisão de vida toda. É um tema até interessante para a gente falar depois. Isso aí foi sim. uma ação de forma inédita julgada favorável para um segurado no final do ano passado pelo STJ, tá? Em que ele conseguiu Revisão incorporar de vida toda. contribuições, conseguiu incorporar as contribuições anteriores a julho de 94 na sua média.
Mas isso é um caso muito específico, a gente pode até depois marcar uma live para falar sobre esse Sim. tema. Esse tema está uma confusão danada, as pessoas estão perdidas com isso e estão enlouquecidas. Mas é um tema muito específico que a gente pode falar depois. Mas com relação, aposentei, continuei contribuindo, não tem nenhum tipo de benefício. Ok. O doutor Entendeu? Andrés Respondido. fez outra. Desculpa, Aylan. O doutor Andrés fez outra pergunta aqui no exemplo dado. Aham. Se, A, se, a, se a, deve ser se a média do cônjuge justificar o valor. É a média, será? Se a média do cônjuge justificar o valor, isso poderia ser considerado? eu não entendi bem a pergunta dele no Essa aí é o exemplo nome da minha dado. mãe, Edna, mas eu acho que era uma Ah, outra palavra. Vamos esperar ele confirmar a pergunta para a gente tá. aqui. A renda. Tá. Vamos lá então. Ah, tá, é renda. Se a renda do cônjuge. Como é que é? Se a Se a, renda do cônjuge justificar o valor, isso poderá ser considerado? Eu ainda não entendi. Se ela justificar o valor, eu não entendi considerado como, em que ponto seria essa consideração, como seria essa consideração, eu não estou entendendo bem o que ele está querendo dizer se a renda do cônjuge deve ser justifica para o valor. quem é dependente, não? Eu não No entendi, imposto de realmente renda, se a porque renda vem do informar, cônjuge justificar o acredito que valor. seja isso, né? Sim, se a renda do cônjuge justificar o valor, justifica o valor para que o cônjuge faça a contribuição para ele cônjuge, né? A Não conta contribuição. para a média do. Não, de quem. Não. Talvez você esteja perguntando se o cônjuge for dependente do principal, se considera essa renda. Não. Cada renda só é considerada para cada contribuinte. Não é Para possível cada CPF, considerar né? isso para cada CPF a princípio para cálculo da aposentadoria. Eu acredito que seja isso que é a pergunta. Se for isso, essa é a resposta. Eu acredito que seja isso. No exemplo dado, Entendeu? a renda insuficiente do profissional liberal para atingir o teto de contribuição, a renda do cônjuge poderia lastrear o pagamento a mais? Não, 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 não. Porque aí a renda do cônjuge está É dele. lastreando o pagamento a mais para o profissional liberal? Não. Porque, como eu disse, isso está intimamente ligado à receita. Então, cada contribuição está ligada a um NIT, a um PIS, um CPF daquela pessoa. Você não pode pegar a renda do cônjuge para formar a renda do outro. Não existe isso. Entendeu? Essa possibilidade não existe, doutor Andrés. Infelizmente, ainda. Ô, Alcebiades, com relação. Tá respondido aí, doutor Andrés? Ele fez um joia, acho que está respondido. Ok. Com relação à média de benefício, né? Benefício futuro. Vamos supor uma pessoa que já tem 15 anos de contribuição, né? E fala, opa, eu sei, mas não sei qual. Ali ficou triste com com a resposta. A média de contribuição, né? Fala, nossa, eu não sei como é que tá, como que eu, né? Saber a média de percentual de benefício futuro, igual eu falei, é uma conta ali, você está contribuindo. Posso falar, às vezes, muitas pessoas, né, comum, na hora que eu vou fazer a consultoria, eu pergunto ali, qual que é a média que você recolhe? Ah, não sei, eu tenho que perguntar para o meu contador. E eu falo que até, igual você falou, né, uma boa orientação, eu falo que isso é muito sério, né, igual até mesmo pelo exemplo que você usou de quem, né, empresário, recolhe sobre um salário, de repente aconteceu uma situação que, né, e ele contava com aquela renda ali e não tem mais, e Uhum. aí vai ter um salário mínimo, né? Não tem como acontecer um milagre pelo tempo que ele contribuiu sobre o mínimo e sobre o benefício que ele que ele deseja passar a receber. Exatamente. E então, por isso que eu falo, muitas pessoas não sabem quando você pergunta ali qual que é a média que você recolhe. Ah, eu tenho que olhar, né, com um profissional que me orienta, beleza. Então, isso é muito importante, até um adendo que eu quero deixar. Fique atento a isso, né? Procura saber, enfim, né? Tem que cuidar, né, Alcebiades? Tem que Não dá cuidar. para. Não dá Aí para eu queria. brincar, né? Não dá para brincar exatamente. Qual que é a média, assim, tem como saber uma média assim, de percentual de benefício futuro? Alguma orientação, assim, na média de recolhimento? Alguma dica, assim, para ele tentar, né? Imaginar qual que seria o resultado dele?
Tá, mediante, né? Principalmente para quem já tem mais tempo de contribuição. tá. Vamos lá. Basicamente, a base da pirâmide é a forma como você contribui. Como é que você está no sistema, incluído como contribuinte individual, profissional liberal ou seletista. Se for seletista, a média dele vai ser em função do salário que ele recebe. Se ele recebe 4 mil por mês, ele vai ter uma contribuição de INSS em relação a 4 mil reais de média. Se for um profissional liberal ou um contribuinte individual, o profissional liberal ou contribuinte individual vai ser em função do valor que ele recolhe no carnê ou através da GFIP. E o empresário através do seu Prolabore. Essas são as médias. O empresário que tem um Prolabore de 2 mil, ele está fazendo uma contribuição para ter uma média de 2 mil de salário. Né? A Sim, contribuição ela é diretamente proporcional à média de salário num primeiro momento. Agora, existem outras variáveis na hora do cálculo, que são basicamente três: o tempo de contribuição, o valor da contribuição e a idade da pessoa em anos à época do pedido do benefício. Então, esses são os três pilares principais para que seja feito o cálculo de um benefício à época do seu pedido. Né? O tempo de sim. contribuição, a idade da pessoa em anos e a média do valor que ele contribuiu. Aí entram as outras variáveis depois, correção, fator previdenciário, se for o caso, mas os três pilares são esses, principais, para que a pessoa tenha uma ideia do que vai acontecer lá na frente, né? Mais ou menos Entendi. isso. E a dica, é o que a gente já disse no início, é sempre tenha essa informação de forma adequada, de forma correta, de um profissional, de um consultor que tem condição de lhe dar essa informação e dar essa orientação de forma adequada. Por quê? Os anos passam, né? E as contribuições menores em várias competências, de repente, depois que passou aquele momento, você não vai poder voltar e contribuir mais, ou seja, aumentar esses valores. Foram perdidos, a média está Sim, fixada. Então tem que tomar muito cuidado porque não tem volta. Né? correto. É isso. Alguém tem mais Mais alguma alguma pergunta? pergunta? Estamos aí nos minutinhos finais. Mas, Nós temos ainda, né, muito assunto para, como se diz, nós temos que conversar mu- depois sobre a reforma, a sobre nessa reforma, questão aí que você falou da revisão, né? Nós vamos ter outras oportunidades. a revisão vida toda e as questões da reforma, todas as suas mudanças, tivemos várias mudanças fortes, significativas, impactantes em idade, em valores, em regras de transição, uma série de coisas que a gente pode sim ser tema para um outro bate-papo, porque tem muita gente com dúvidas sobre esse assunto e a gente está aí para ajudar a tirar essas dúvidas, né? Estou à disposição sempre. Com certeza. Vamos ver se vão chegar mais Mas alguma aqui, pergunta, mas vamos agradecendo a presença aqui da Roberta, da Kelly, doutor Andrés, isso. da Ailana, da Cacá, acho que é Cacá, né? A Cacá, A cada Roberta, da Lindiane que entrou e saiu, que eu vi aqui. da Alessandra. Isso. Ana Carolina entrou ali agora. Doutor Andrés, muito obrigado. Andrés, obrigado a todos aí. Ótimo. O Henrique também passou aqui, esteve Ah, o Henrique conosco. passou também, esteve. Isso. É o horário, o pessoal está acordando agora. Gente, ô Sebista, eu acredito que por hora, né? Acho que ninguém tem mais nenhuma dúvida. Isso, a gente conseguiu aí Conseguimos. dar O uma assunto geral, né? Pelo menos é no muito, básico, nos principais pontos aí. É muita é coisa, muito, muito muito amplo, amplo, né? Muita com coisa, certeza. exatamente. Então, Tá? muito obrigada pela sua disponibilidade, né? Pelas suas informações. Cada vez que eu converso com você é uma aula, né? Sim, porque, igual você falou, as regras mudam, Sim, e né? temos que E estar tudo. atentas a essas mudanças, né? Para conseguir o melhor resultado possível para a gente lá na frente. Né? E eu falo assim, gente, e eu, como né, profissional de complementação de seguros, eu fico brava e chateada assim, para o meu cliente não saber o que, que está acontecendo do outro lado lá, até mesmo para eu saber o que, que eu faço para ir na complementação. Então, Com realmente, certeza. assim, eu não posso simplesmente negligenciar e falar assim, não liga para isso e vem cá, vou fazer tudo de forma particular. Não, né? Não Essa pode. orientação tem que ser feita assim, né? Tem que ser Com acompanhada. certeza. A pirâmide tem que ser construída da base de forma sólida, né? Para não ter problema. É isso aí.
Exatamente. Só um Tá bom. agradecimento da Selma aqui. Muito bom, esclarecedor. Estou aposentada há muitos anos e se tivesse mais orientações desde a época seria muito melhor para mim. Muito obrigada, parabéns. Ô, Selma, a gente que Imagina. agradece aí o Obrigado. carinho e a presença de todos. Alcebiades, então, muito Obrigado. obrigada e Eu que até a próxima. agradeço. Até a próxima. Estamos à disposição. Grande abraço, ótima semana aí para você e para Para todos. você, para você também. Manda um abraço para a Ilana e para o Enzo aí. Mando Obrigado pela sim. presença de todos. Obrigado. Até mais. Tchau, Tchauzinho. tchau. Pessoal, a live vai ficar disponível aí 24 horas, né? Vai ficar salva no meu perfil. Quem quiser passar a live, divulgar para as outras pessoas assistirem, ela vai ficar salva. Tá ok? Um abraço e até a próxima.